A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta com a Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, e com os deputados João Paulo Rebelo, do PS, Paulo Edson Cunha, do PSD, e Paula Santos, do PCP. Os temas para hoje são as eleições na Madeira, deste domingo, e também a dissolução da Assembleia da República, que foi decidida pelo Presidente da República e que já produziu os seus efeitos. Vamos então para o primeiro tema. Começamos hoje por Paula Santos, que esteve ausente na semana passada. Paula Santos, estes resultados na Madeira, em que a CDU ficou a 65 votos de conseguir eleger um deputado na Assembleia Regional e que quase deram a maioria absoluta ao PSD de Miguel Albuquerque, que ficou também a cerca de 300 votos de conseguir o 24º deputado. O que é que lhe dizem? Ficou surpreendida? Muito boa tarde, cumprimento Francisco, cumprimento João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha. Relativamente aos resultados das eleições regionais na Madeira, 2 ou 3 aspectos que gostaria de referir. Um primeiro é que os resultados são negativos para os trabalhadores e para a população da região, que ambiciona de facto uma melhoria das suas condições de vida, direitos, avanços. Quando nós falamos, quando aqui faço referência a um resultado negativo, desde logo porque a CDU, apesar de aumentar o número de votos e subir em percentagem, não recuperou a sua representação parlamentar, e este é um elemento que é de facto o papel da CDU, a intervenção da CDU é insubstituível na Assembleia Legislativa Regional, é a CDU que tem levado os problemas, as aspirações e as soluções para dar resposta às necessidades das populações. Por outro lado, pela maioria obtida pelo PSD, e que isso significa que irá prosseguir uma política de retrocesso e de exploração, porque no conjunto das outras forças políticas que foram eleitas para a Assembleia Legislativa da Madeira, não há nenhuma outra que assuma de facto uma política alternativa em relação ao PSD. Eu gostaria de salientar o resultado da CDU, porque é de facto significativo num quadro de silenciamento e de menorização da sua intervenção e, por outro lado, também de promoção de ilusões e com falsas alternativas, mas a CDU aumentou em número de votos. A CDU subiu a percentagem, ficou de facto a 65 votos de eleger um deputado para a Assembleia Legislativa, mas é um resultado que demonstra que é possível avançar, que é possível ir mais longe e, portanto, da nossa parte, naturalmente, da CDU, do PCP, iremos continuar a nossa intervenção sempre com esta proximidade com os trabalhadores, com o povo, contato direto, com os problemas, com a realidade concreta, e estamos a falar numa região em que as desigualdades, as injustiças são de facto muito significativas, de uma população trabalhadora, mas cujas dificuldades da vida são de facto gigantescas, com baixos salários, e portanto este trabalho da CDU de proximidade vai naturalmente continuar, muito embora, se tivesse sido eleito um deputado, permitiria dar essa voz aos trabalhadores e ao povo na Assembleia Legislativa da Madeira. E um último aspecto para dizer o seguinte, é que este resultado obtido por parte do PSD, independentemente dos arranjos que venham a acontecer para a governação, a verdade é que vai continuar uma política que é contrária aos interesses do povo e dos trabalhadores, e vai continuar também este acentuar
e favorecer o acentuar do favorecimento dos interesses dos grupos económicos e da promiscuidade entre funções políticas, interesses pessoais e negociatas, aliás, com um conjunto de factos e acontecimentos que ao longo nestes últimos meses, ao longo neste tempo mais recente, tem vindo a público. E, portanto, este registro, não é? Por um lado, a resolução dos problemas da população da região não vão ficar resolvidos com esta composição da Assembleia Legislativa e, por outro lado, este elemento de que é possível avançar, e aliás estas eleições é possível avançar, de aumentar o número de votos e de percentagem, e estas eleições demonstraram exatamente isso em relação à CDU, e eu queria deixar esse aspecto também. Nestas eleições, os 47 lugares da Assembleia Legislativa Regional ficam distribuídos da seguinte forma: 23 mandatos para o PSD, 11 para o JPP, que aumentou o número de deputados e passou a segunda força política. O PS cai de segunda força política para a terceira e fica com 8 deputados. O Chega também 10, fica com 3 mandatos, e o CDS fica com 1, assim como a Iniciativa Liberal. Depois dos outros partidos, a CDU é o mais votado, com 1,8% dos votos. O PAN, que tinha um mandato, e o Pordeu fica com 1,6%, e o Bloco de Esquerda também não elege, ficou com 1,1% dos votos na noite de domingo, na contagem da noite de domingo. O Partido Socialista, que baixou a votação e fica apenas com 8 mandatos, é um dos derrotados da noite para muita gente. Também aceita esta ideia, João Paulo Rebelo? Antes de mais, muito boa tarde para si, Francisco, boa tarde à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha também, e a todos naturalmente que nos seguem nas diversas plataformas. Sim, claro, não há como fugir a um resultado que é expressivo, não é? O Partido Socialista, objetivamente, o ano passado tinha conseguido eleger 11 deputados à Assembleia Regional, desta vez elege apenas 8, e por aí, digamos, este decréscimo do número de votos e de mandatos já seria considerado, evidentemente, uma derrota. O facto de o Partido Socialista hoje se encontrar atrás do JPP, que não sendo a primeira vez que o Partido Socialista fica de facto em terceiro lugar, a ser a terceira força política no arquipélago da Madeira, a verdade é que isso só aconteceu uma vez, e portanto é um resultado, diria, em linguagem futebolística, é um resultado pesado. Aliás, o próprio candidato, o Paulo Cafofo, já teve a oportunidade, na sequência das eleições, de o referir. É evidente que o Partido Socialista, de alguma forma, tem que fazer uma reflexão muito mais do que séria, uma profunda reflexão sobre a sua ação política naquela região autónoma. Como julgo também não será novidade para quem nos ouve, no Partido Socialista, a autonomia, quer para a região autónoma dos Açores, quer para a região autónoma da Madeira, não é letra morta, como se costuma dizer, e portanto o Partido Socialista, digamos, a nível do continente, vamos dizer assim, ou nacional, não interfere diretamente, e portanto há de facto uma grande autonomia do Partido Socialista nas regiões autónomas, e portanto isso acontece evidentemente também na Madeira. Não nos imiscuímos, mas julgo que, e falo aqui também um bocadinho como dirigente nacional, que sou, enfim, o próprio secretário-geral do Partido Socialista também já o afirmou. Não nos imiscuímos na vida interna do Partido Socialista da Madeira, mas evidentemente que
que acompanhamos uma necessidade que eu próprio volto a referir, que o próprio Paulo Cafofo já veio tornar pública também na sua intervenção quando foram conhecidos os resultados eleitorais, que é preciso fazer alguma coisa, quer dizer, nós, como se costuma dizer, com a mesma fórmula dificilmente obtemos resultados diferentes. Costuma ser uma afirmação atribuída ao Einstein, não sei se é exatamente assim ou não, mas a verdade é que com a mesma fórmula dificilmente obtemos resultados parecidos. Não deixo de acompanhar também a intervenção anterior da Paula Santos, porque acho, enfim, e não é de agora, que a Madeira de facto é um microclima político, vamos dizer assim, muito, muito particular, porque há um conjunto de coisas que acontecem que, do meu ponto de vista, claro, e respeitando outras opiniões, mas que, do meu ponto de vista, uma democracia, digamos, moderna, desenvolvida, uma democracia, uma verdadeira, digamos, democracia que aspiramos numa sociedade livre e aberta, faz um bocadinho de confusão, que pese embora a história recente e, portanto, tudo o que sabemos que também levou, no fundo, a estas eleições extraordinárias, venha agora a ver enfim, tenha este desfecho, mas objetivamente o PSD passou de 19 mandatos para 23 e, portanto, reforça, ficou a escassos votos de eleger um deputado que lhes conferia a maioria absoluta e, portanto, é inequívoca a vitória e o reforço que o PSD tem nestas eleições. João Paulo Rebelo já aqui falou sobre, fez questão de vincar a autonomia entre o PS Madeira e o PS Nacional. Paulo Cafofo já disse que vai convocar eleições no Partido Socialista da Madeira, mas nada disse sobre se tenciona candidatar-se ou não novamente. Acha que ainda tem condições para isso? Pois, essa parte não é o Paulo Cafofo que aqui está, ou Francisco, tínhamos que lhe perguntar. Eu estava a perguntar, era a sua opinião. Sim, eu compreendo. Mas não é fácil expressar publicamente. Eu compreendo, acompanho uma coisa, que é aquele raciocínio do Paulo Cafofo, que, evidentemente, e de forma responsável, não abandona o Partido Socialista quando estamos a escassas semanas de umas eleições legislativas e a muito poucos meses de umas eleições autárquicas, onde, evidentemente, o Partido Socialista na Madeira tem obrigações acrescidas, porque tem, evidentemente, que organizar não só a lista para as eleições legislativas, como fazer todo o trabalho de ação política naquela região e depois, muito particularmente, em que as estruturas, digamos, regionais e locais são muito mais determinantes, que é o caso das eleições autárquicas. É verdade que o Paulo Cafofo não disse objetivamente se recandidataria ou não a essa posição. Calculo que esteja a fazer essa reflexão, com as pessoas que lhe são mais próximas. Há de estar, as eleições foram ontem, não é? E, portanto, há de estar a digerir e a analisar em maior pormenor, enfim, não só os resultados, mas mesmo as sensibilidades do partido. Respeitaremos, evidentemente, a decisão que tome e há de tomar certamente a melhor, não para ele, diria, mas para o Partido Socialista, que é isso que digamos que é expectável que os militantes do Partido Socialista façam, não é? Pensem primeiro no partido, primeiro num coletivo e depois nos seus próprios interesses. Paulo Edson Cunha, esta maioria do PSD na Madeira é quase absoluta e com uma folga também no plano da composição da Assembleia Legislativa Regional do lado dos partidos de direita, porque não só o CDS, que é o aliado natural do PSD, tem um deputado que chega perfeitamente para formar uma maioria, que seria uma AD, mas também a própria Iniciativa Liberal elegeu um deputado.
sendo que também pode ser uma solução. Isto faz-lhe acreditar que desta vez há condições para um mandato até ao fim na Madeira? Boa tarde, Francisco Rito, boa tarde, João Paulo Rebelo e Paula Santos. Eu acho que sim, faz acreditar que o povo da Madeira reconheceu a necessidade de, antes de mais nada, de existir aquilo que é muito importante em democracia, estabilidade. E dá aqui um sinal claríssimo, os eleitores da Madeira deram um sinal claríssimo daquilo que não queriam, que foi castigar quem criou esta instabilidade. Ainda assim, o JPP, que também contribuiu um bocado para esta situação que se vive hoje, acabou por não ser castigado até ser reforçado. Portanto, o povo, os eleitores da Madeira, optaram por castigar toda a esquerda e também o Chega, por a instabilidade que criaram e no fundo, nós não temos que fazer essa projeção para o território nacional, ou para o continente, melhor dizendo, porque o território nacional também Madeira também o é, mas não temos que fazer essa projeção, mas temos de ver este exemplo com aquilo que eventualmente poderá acontecer aqui e que eu creio que vai acontecer. Eu assisti a estas eleições na Polónia, numa delegação interparlamentar que até estava com uma eurodeputada do Partido Socialista, até do nosso distrito, e com deputados quer do Chega, quer do Partido Socialista. E logo no início da tarde de domingo, ainda antes das primeiras projeções, dei o meu palpite e disse que, na minha opinião, eu era o único que acreditava que o PSD estaria muito próximo da maioria absoluta, sozinho até. Eu acreditava que chegasse sozinho, falhei nesse prognóstico, mas disse que conseguiria ou sozinho ou com a direita, com a restante direita. Quando eu digo restante direita democrática, CDS-PP ou Iniciativa Liberal. Não me enganei muito, porque não era muito difícil de perspectivar. E aquilo que eu defendi antes de saber os resultados é aquilo que defendo depois. Se nós analisarmos bem, no fundo, esta instabilidade toda, os partidos podem dizer o que quiserem, podem falar em corrupção. Agora, a grande verdade é que as últimas eleições, já foram depois dos processos judiciais. E a grande verdade é que os próprios processos judiciais acabam por... O Ministério Público acaba por ser também aqui derrotado. Porque a grande verdade é que, depois de todo o aparato que apareceu na Madeira, passou-se mais um ano e não aconteceu nada. E isto é o descrédito total da justiça. E isso também tem de ser dito. Porque o Ministério Público tem que assumir as suas responsabilidades. E quando faz o que faz a eleitos, quer seja num governo regional, quer seja num governo da República, quer seja num eleito de uma autarquia local, é bom que o faça com plena consciência e é bom que seja consequente. E aqui a grande verdade é que não tem sido consequente. E esta situação acaba por premiar até quem é verdadeiramente ou corrupto ou que pratica outro tipo de crimes, porque mete todos dentro do mesmo saco. Instala-se a dúvida, acaba por não se premiar absolutamente nada, premia-se apenas a dúvida. E, no fundo, depois a população, no meio disto tudo, diz, olha, quando acontecer alguma coisa, acontece. Até lá, vamos votar em quem nós acreditamos de alguma forma. Daí que eu acho que é uma grande vitória da democracia, uma grande vitória do PSD, é uma grande vitória das governações do PSD, também na Madeira. Acabam por ser premiadas. Houve aqui um corte na sua comunicação, Paulo Edson Cunha, mas já agora gostava de destacar aqui um aspecto que estava a dizer,
que é o de que o Ministério Público, com este resultado, também foi um derrotado. É uma perspectiva arriscada esta de achar que as eleições podem determinar alguma conclusão relativamente à ação judicial. Não determina diretamente, porque são coisas completamente diferentes. Há separação de poderes, nós sabemos disso. Agora, a grande verdade é que, quando o Ministério Público, ainda por cima com o aparato que fez o que fez na Madeira, com os órgãos de polícia criminal, como o fez, fretando até um avião e tudo, e com aquele tipo de aparato, o que as pessoas esperam é que haja consequências, se não imediatas, mas pelo menos que lógicas, não é? Ao fim de mais de um ano, não existir absolutamente nada, porque a grande verdade acaba por ser essa. Ao não haver nada, as pessoas acabam por concluir que há também, as pessoas até podem estar a concluir isto erradamente. Eu não estou a dizer que o Ministério Público se enganou ou não se enganou. Isso é um trabalho da Justiça e é um trabalho que tem que ser feito na Justiça. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas nenhumas. Não faz sentido nenhum o tempo que decorre para as pessoas ficarem suspeitas de um crime com este tipo de aparato, muitas vezes com a violação do segredo de justiça, da forma como é neste caso, também seria difícil de uma forma diferente, mas com a violação do segredo de justiça, as pessoas ficam com um epíteto de criminosas, que podem ser ou não ser, mas a grande verdade é que ficam com a sua vida suspensa e ficam com a sua vida política, de certa forma, também suspensa, e no fundo o que o povo aqui veio dizer foi que não acredita nessa suspeição que o Ministério Público, de certa forma, acredita, porque o Ministério Público fez o que fez, há de ter... E o caso ainda não está encerrado, ainda não há arquivamento nem acusação, portanto ainda esperamos uma decisão por parte do Ministério Público que, em princípio, avalia e investiga factos e não propriamente percepções e não faz Deixa-me só dizer uma julgamentos coisa. Morais, sim. Antes de passar aos meus colegas, é mesmo para concluir. Nós não podemos dizer, porque isto é tudo muito bonito na democracia, mas quando nós temos um partido como o PSD na Madeira, que domina as eleições há 50 anos e que faz um bom trabalho, nós não podemos dizer o que os meus colegas aqui de painel dizem relativamente à escolha do eleitorado e da forma como aqui disseram. Porque, por exemplo, no continente e em muitas autarquias passa-se exatamente o contrário. E quando se passa o contrário, nós não podemos depois vir inverter esse tipo de jogo. Nós sabemos que é muito difícil. Em democracia, o eleitorado é muito conservador. E nós sabemos que quem tem o poder é muito mais fácil, sobretudo em termos autárquicos, ou em termos regionais, que é o caso, que estamos nas eleições regionais, é muito mais fácil quem tem o poder, se governar bem, ou se tiver os meios para o fazer, para alimentar às vezes até o seu eleitorado, é muito mais difícil fazer oposição. Nós sabemos disso. Agora, é uma escolha democrática. Às vezes dá-nos jeito, outras vezes não nos dá jeito. Agora, quando não nos dá jeito, nós não podemos pôr em causa... Sem querer aprofundar este aspecto, porque queria continuar a ronda e passar a Paula Santos, mas tenho muitas dúvidas que seja apenas isso que o Paulo Edson Cunha diga, que é o funcionamento normal da democracia. Mesmo olhando para as autarquias, e penso que isto também se pode aplicar à Madeira, existe a dúvida se não temos um verdadeiro déficit democrático. Na medida em que em muitas autarquias o escrutínio não é possível ser feito, as autarquias são o maior empregador e muitos outros fatores que podem contribuir para a perpetuação de uma determinada força no poder. Desde logo, a dificuldade em haver um verdadeiro escrutínio, porque não há comunicação social local suficientemente forte, em alguns concelhos nem existe, e isso permite que muita coisa não se saiba e que a força de propaganda dos próprios municípios, a comunicação oficial, acabe por ajudar a perpetuar. Mas a regra é igual para todos os lados, e quando é ao contrário? Eu não estou a dizer que o déficit democrático só funciona a favor do PSD. Estou a dizer é que existem manifestas limitações no nosso sistema, infelizmente.
Mas é o sistema que temos. E há vários partidos que beneficiam disso, assim como também há vários partidos que são prejudicados por isso. É verdade, é uma discussão que pode ser tida um dia. Podemos ter. Paula Santos, sobre estas eleições, acha que isto, tendo em conta até a proximidade temporal e outros elementos que também têm muita correspondência com o que se passa no plano nacional, pode ser extrapolado este fenómeno na Madeira, este resultado na Madeira pode ser de alguma forma extrapolado, ou pelo menos a Paula Santos receia que seja para as próximas eleições legislativas? Creio que não deve haver extrapolações para o plano nacional. Há aspectos específicos, concretos, da realidade concreta da região autónoma da Madeira e, portanto, essas extrapolações, na minha opinião, não devem ser feitas. Francisco, eu gostaria só de fazer duas referências, até tendo em conta a discussão que estamos a ter. Claro. Uma primeira é que a CDU aumentou em termos de votos e de percentagem, portanto não é verdade que as forças de esquerda, quando faz essa generalização, não a pode fazer, porque a CDU é de esquerda e a CDU aumentou em termos de votos, aumentou... Qual é a generalização que está a referir? Fui eu que fiz, Paula? Não, foi o Paulo Edson de Cunha. Foi o Paulo Edson de Cunha, sim. Fez essa referência e eu acho que não se pode fazer essa referência, porque revela de facto que a CDU tem condições e é possível avançar. Aliás, essa era a grande nota que eu gostaria de retirar relativamente a estas eleições legislativas, essas eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, porque de facto demonstrou a força, a importância, o trabalho, o reconhecimento. Ficámos de facto a um número reduzido de votos de eleger e tão importante que era para os trabalhadores e para a população da Madeira. A segunda questão, normalmente nas eleições, em vários momentos no debate político, vem este argumento da estabilidade, mas esta estabilidade que é referida é sempre algo abstrato, porque nunca se está a referir àquilo que é a vida concreta das pessoas. E a verdade é que a vida concreta das pessoas é de uma grande instabilidade. E esse é que é o problema que se deveria estar, com que se deviam estar preocupados e que se deveria de facto intervir para garantir segurança, para garantir confiança, para que os trabalhadores, as famílias saibam com o que é que podem contar e que saibam com o que é que podem contar. Eu estou-me a referir muito concretamente aos salários, estou-me a referir muito concretamente ao custo de vida, estou-me a referir concretamente ao acesso à saúde, o acesso à habitação. E aquilo que nós vemos, e isto posso referir em todo o território do nosso país, é que aquilo que hoje a esmagadora maioria das famílias vivem numa enorme instabilidade, numa enorme incerteza, sem saber se no mês seguinte vão continuar a ter casa, porque o senhorio pode colocar em cima da mesa, duplicar o valor da renda e o seu salário não conseguir suportar esse mesmo valor. E, portanto, estas é que são as questões que devem estar presentes relativamente, quando falamos na situação do nosso país, tem que se ir lá mais abaixo à vida concreta dos trabalhadores e do povo, porque se não forem asseguradas as respostas e as soluções para a vida das pessoas, portanto, não se estão a resolver esses problemas. E foi por isso que nós, e reitero aqui, que nós consideramos que estes resultados são negativos. São negativos porque foi eleita uma força política, neste caso, foi eleita, teve mais votos uma força política, o PSD, e que aquilo que vai continuar a fazer aquilo que tem feito, que são desigualdades, são injustiças, são dificuldades na vida todos os dias de quem trabalha e um favorecimento
dos grupos económicos. Ora, não é isto que a população da Madeira precisa. O que a população da Madeira precisa é a resolução dos seus problemas concretos, e por isso é que é tão importante, vou terminar, Francisco, por isso é que é tão importante a força da CDU e este trabalho que vai continuar a realizar para defender os trabalhadores e, neste caso concreto, estamos a referir às eleições da Madeira, da população da Madeira, mas naturalmente que a CDU, o PCP e a CDU naturalmente são estes os propósitos na intervenção em todo o nosso país. No caso dos resultados da CDU na Madeira, ainda não foi desta que a Força conseguiu recuperar o deputado que tinha na Assembleia Legislativa, mas já ficou mais perto e conseguiu ter mais votos. E o secretário-geral do PCP já veio dizer que isto mostra que é possível ainda recuperar, ao contrário do que pensam muitos daqueles que acham que o PCP já está num declínio irreversível. Este caso da Madeira mostra que ainda é possível subir, embora não tenham atingido nenhum deputado a votação suficiente para ter um deputado na Assembleia Legislativa Regional. João Paulo Rebelo, passando para si, para concluirmos este primeiro tema das eleições regionais na Madeira, há mais alguma nota que ainda queira deixar, depois do que disseram o Paulo Edson Cunha, sobretudo, mas também a Paula Santos? Não, quer dizer, não tenho assim muito mais a acrescentar. Sublinho e valorizo também, de facto, que a eleição tenha sido mais concorrida, isto é, que houve mais madeirenses a votar, é sempre menos bom. A abstenção recuou um pouquinho, sim. Exatamente, menos abstenção, o que é sempre uma boa notícia. O que também vai contra aquilo que era o entendimento da opinião pública, ou pelo menos da opinião publicada, de que com o cansaço, com tantas eleições legislativas, íamos matando a democracia quanto à participação popular. Ora, isso não se verificou. É verdade, não se verificou, e por isso eu estava a sublinhar, e se o Francisco se recorda da nossa conversa da semana passada, eu próprio tive a oportunidade de dizer uma coisa que, enfim, que acho que se verifica muitas vezes, que é as pessoas nunca estarem muito, digamos, disponíveis para eleições, não é? Portanto, raramente nós ouvimos assim a generalidade das pessoas a dizer ainda bem que vai haver eleições, é muito importante que haja eleições, quer dizer, mesmo quando as eleições decorrem nos seus prazos normais, enfim, do cumprimento dos seus mandatos, 5 anos para o Presidente da República, como sabemos, 4 anos para legislativas, para mandatos autárquicos. Muitas vezes, por exemplo, no Presidente da República, assistimos sempre a uma certa, quer dizer, muito erradamente, do meu ponto de vista, não é? Porque a democracia tem regras e elas têm que ser escrupulosamente cumpridas, porque senão perdemos o sentido, no fundo, ao próprio regime. Mas às vezes nas presidenciais, normalmente quando é para a reeleição, não é? E nós em Portugal, a experiência que temos é que os presidentes, no fundo os incumbentes foram sempre reeleitos, às vezes quase que as pessoas dizem, mas valia quase não votar, portanto a eleição está feita. Agora, como sabemos, não quero fazer o seu papel e fazer já a transição para o tema seguinte, mas com estas eleições legislativas antecipadas, que vamos ter também a generalidade das pessoas, mesmo nos estudos de opinião, enfim, nas sondagens que são feitas, aparentemente, a maioria das pessoas não quer eleições. Mas, como eu dizia na semana passada, a maior parte das vezes as pessoas não querem, mas depois quando, eu pelo menos tenho sempre essa esperança, quando percebem que elas são verdadeiramente importantes para o nosso futuro coletivo, acabam por participar. Bom, enfim, foi o que aconteceu na Madeira, porque uma coisa era o que nós... Neste caso parece que acabaram por participar para castigar aqueles que censuraram o governo. Enfim, aparentemente, quer dizer, pode ser essa uma das conclusões. Também não tenho a certeza que tenha sido só por aí, não é? Quer dizer, o CDS também perdeu representação, houve outros partidos que perderam representação, como o PAN, enfim... Mas também, com toda a honestidade
posso reconhecer que essa é uma conclusão pertinente, quer dizer, é uma conclusão que não posso dizer que seja descabida, não é? Mas o que eu queria valorizar, volto ao início, era objetivamente houve mais participação. Acho que isso é positivo. Enfim, o facto de ser o PSD ter ganho as eleições como ganhou e com uma capacidade seguramente de entendimento com o CDS e se garantir uma maioria absoluta para a Madeira, junto mais uma vez a alguns dos comentários que a Paula Santos aqui deixou, e o Partido Socialista também entende que outro modelo de desenvolvimento económico e social para a região seria mais desejável. Mas, quer dizer, a democracia é isto e é aceitar o resultado eleitoral. Paula de Cunha, passava agora para si, se ainda quiser acrescentar alguma coisa, mas também já introduzindo o nosso segundo tema desta noite, que é a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para dia 18 de maio. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quando assinou o decreto de dissolução do Parlamento, disse que não havia meio caminho, nem um consenso possível entre a posição do governo e da oposição nesta atual crise política e que não é possível confiar e desconfiar ao mesmo tempo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Concorda que efetivamente não havia meio caminho, não havia uma alternativa à convocação das eleições? Bem, eu até acho que já de certa forma já respondi a isso na semana passada. Eu acho que o Sr. Presidente da República não esteve bem na gestão da crise. Portanto, era possível evitar esta crise e a figura que o devia ter feito era precisamente o Presidente da República. Mas não tendo feito, e as coisas estando como estão, e o grau de desconfiança que está, eu tendo até a mudar um bocado a minha opinião, no sentido de acaba por ser melhor, porque pelo menos será clarificador. Agora, eu espero, e de certa forma, eu na resposta anterior que dei, relativamente à Madeira, às eleições da Madeira, tentei transpor isto para a realidade nacional. Eu acho que o eleitorado, e o João Paulo Rebelo fez muito bem em ter feito esta observação da subida do número de votantes, porque eu acho que o eleitorado o povo tem sempre uma palavra a dizer. O povo é sábio na forma como acaba por responder aos desafios que lhe são apresentados. E aquele desafio que é apresentado neste momento é um desafio de ingovernabilidade. E se ficar tudo igual, no sentido de o mesmo tipo de votação, e toda a gente tem feito essas contas relativamente a uma maioria muito relativa, mas muito pequena, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, neste caso da AD, nós conseguimos perceber, não é preciso ser muito inteligente para fazer depois as contas e percebermos que a ingovernabilidade é um cenário muito plausível. Daí que eu acredito que o povo vai responder e vai castigar quem efetivamente tiver de castigar. Eu sei, imagino que a resposta dos meus colegas vão dizer que a responsabilidade destas eleições, a responsabilidade desta crise política é do líder do PSD, do líder do governo, do Sr. Primeiro-Ministro, mas eu creio que não, porque só há uma coisa que eu tenho total consonância com aquilo que o Sr. Presidente da República veio dizer. Quer dizer, não é possível este clima de desconfiança total que o Partido Socialista e os seus dirigentes, e o Chega e os seus dirigentes estão a fazer relativamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Isto para começar, estão a abrir a caixa de Pandora. E depois isto é uma bomba relógio que um dia vai explodir nas próprias mãos de quem o está a fazer. Portanto, eu já o disse a semana passada, já o disse há 2 semanas. Eu penso que os responsáveis políticos do Partido Socialista, sobretudo do Partido Socialista, a quem eu acredito muito mais responsabilidade e muito mais seriedade. Apesar de tudo, ainda acredito isso. Mas estão a brincar com o fogo.
e um dia isto vai-lhes arrebentar nas mãos, porque não é possível, da forma como nós estamos a ver as coisas, e ainda a semana passada estivemos aqui a discutir o caso que levou a esta crise política, não é possível este grau de desconfiança. Eu deixo aqui uma nota final para dizer algo que, em jeito de reflexão, eu na minha profissão, muitas vezes vejo, e digo isto há muitos anos, não estou a fazer nenhum aproveitamento político do que vou dizer. Eu vejo quando aparece num estabelecimento comercial ou numa empresa, quando aparece a ASAI ou quando aparece a ACT ou qualquer outra entidade, as finanças, há sempre alguma irregularidade. Há sempre. É quase impossível não haver essa irregularidade. É porque as pessoas são incumpridoras? Não. É porque a forma como a lei está muitas vezes estabelecida não é propenso a isso, é porque muitas vezes há desconhecimento desse tipo de leis, que eu vejo muitas pessoas a terem esse tipo de incumprimentos, eu diria incumprimentos pequenos, mas que levam a grandes coimas e a grandes problemas à sua atividade. Se essas pessoas fossem políticas, essas pessoas teriam uma grande, neste caso, uma enorme responsabilização. Bem, vocês diriam, a um governante, a um deputado, portanto, quando eu digo um governante, um secretário de Estado, um ministro, ou a um primeiro-ministro, é exigido muito mais responsabilidade e muito mais cumprimento. Eu não duvido que sim, Agora, um primeiro-ministro, quando chega um primeiro-ministro ou um governante, e temos aqui governantes neste painel, que já foram governantes. E o João Paulo Rebelo já contou uma história. Já contou uma história. Que é parecida com essa situação que está a falar, já contou a sua história pessoal. Mas a verdade Paulo Edson Cunha, eu termino Eu termino mesmo desta forma. Sim. Quando nós chegamos a governante, nós normalmente, quando nós temos um passado, nós temos um passado. E esse passado, a grande verdade é que quando nós temos uma empresa, quando nós temos uma determinada realidade, nós não sabemos que o vamos ter. Portanto, esta conversa de que um governante quer-se outro tipo de conduta, vamos ver, essa conduta é uma conduta correta ou se é uma conduta incorreta. Quando a conduta é correta do ponto de vista legal e há um tipo de incumprimento, uma situação ou outra situação, é como qualquer cidadão, paga por essa situação, paga uma coima, paga o que tiver a pagar. Agora, nós não podemos estar a fazer este tipo de perseguição. O Correio da Manhã abriu, tem as suas capas, dia após dia, há semanas, e depois faz desmentidos, o público fez desmentidos. Não pode ser. Este clima tem de acabar, porque este clima, hoje em dia, dá jeito aos meus colegas, aos seus partidos, mas amanhã vai ser sobre eles. E depois, este clima tem de acabar. Paulo, vamos avançar. Também uma boa parte daquilo que está a dizer já tinha dito no último programa. João Paulo Rebelo, nós temos aqui as eleições marcadas para dia 18 de maio, foram marcadas à pressa, digamos assim, tendo em conta que se trata de eleições antecipadas. Nas primeiras eleições legislativas, com este novo secretário-geral do Partido Socialista, ainda novo, Pedro Nuno Santos, disse-se que foi também demasiado rápido, que ainda não estava preparado para eleições. Estas são as segundas em que, eventualmente, possa não estar ainda preparado, porque o Partido Socialista estava-se a preparar, e isto já foi dito publicamente, lá para 2026. E para muitos esta é a última oportunidade para Pedro Nuno Santos conseguir chegar a primeiro-ministro. Compreende esta ideia? Francisco, enfim, em política, em conversa política, em debate político, nós podemos sempre ouvir, não é, as opiniões. Há pessoas que têm opiniões, outras... Quer dizer, para mim, muito pessoalmente, esse não é um ponto. Neste momento, estou empenhado, e o Partido Socialista e, evidentemente, o seu secretário-geral está empenhado em disputar estas eleições, em fazer propostas para o país,
em fazer, digamos, acreditar as pessoas que as propostas do Partido Socialista são as melhores propostas para o desenvolvimento do país, para as suas vidas pessoais, para a nossa economia, para o nosso contexto social, para a preocupação que temos que ter também hoje com o contexto internacional, que está, enfim, como sabemos que está, e também já tivemos a oportunidade de outros programas de falar sobre isso. Esse é o ponto. Agora, se o secretário-geral do Partido Socialista depois, o que é que acontece depois no cenário de ganhar eleições, sabemos todos, quer dizer, sabemos todos, olha, até isso não se pode dizer, não é? Quer dizer, o Partido Socialista pode ganhar eleições e ter condições ou não para formar um governo, vai tudo depender. Agora, o facto é, vamos a eleições, o que eu gosto e quero que aconteça é que se discutam propostas, é que se discuta política e evidentemente que o caso que as motivou, objetivamente também é factual que existe um caso que as motivou, não pode ser completamente posto de lado, acho que isso também não seria razoável, mas espero bem que não seja, digamos, o centro de todas as atenções, porque é muito mais importante do que isso. Eu respeito muito o Paulo Edson Cunha e na semana passada já tivemos, no fundo, a oportunidade de trocar as nossas, ou de partilharmos o que são as nossas visões e as opiniões que temos sobre isto. Não queria estar a repetir, nem vou repetir evidentemente tudo o que disse, mas há aqui um ponto que me parece absolutamente óbvio. O senhor Primeiro-Ministro não geriu como deve ser este processo, e basta lembrar o início de tudo isto. O início de tudo isto acontece na discussão de uma moção de censura proposta pelo Partido Chega, em que, quando se alude a que o próprio Primeiro-Ministro tinha uma empresa supostamente imobiliária, o Primeiro-Ministro, todos sabemos o que disse. Todos sabemos o que disse. E o que disse foi que tinha uma empresa para gerir uns terrenos herdados dos pais, dos quais não se queria desfazer e queria passar para as gerações vindouras, para os seus filhos, muito legitimamente e muito bem. Olha, eu estava lá sentado na Assembleia da República, ouvi aquilo e devo dizer-lhe até que simpatizei com a ideia, no sentido em que todos nós temos famílias, eu próprio também, digamos, os meus avós passaram um bocadinho essa ideia aos meus pais, todos quantos têm pequenos terrenos, nomeadamente em meios mais rurais, acho que são sensíveis a esses raciocínios, mas na verdade a partir daí vieram conhecimento público, muitas e muitas notícias, muita informação, que eu acho que é perfeitamente legítimo também, que não são os partidos da oposição que os portugueses se questionem, que os portugueses queiram mais esclarecimentos. Da parte do Partido Socialista foram dadas mais do que oportunidades, várias, diversas oportunidades para que esses esclarecimentos fossem feitos. Os esclarecimentos não foram feitos. Mas realmente já estamos no mesmo registro que estávamos no programa anterior. Exatamente. O Paulo Edson Cunha também fez a mesma coisa. Bom, sobre as eleições, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, já tem uns cartazes na rua, uns outdoors, a dizer preparado para Portugal. Pronto. Pronto para Portugal. Pronto para Portugal, é isso, pronto para Portugal. Portanto, desta vez estará mais preparado para as eleições, digamos assim. Bom, João Paulo, se me permite, vamos passar à Paula Santos, que também ainda não falou sobre este segundo tema, a dissolução da Assembleia da República. Paula Santos, o Presidente, diz que não havia um meio caminho. Está de acordo com esta conclusão? Bom, relativamente a esta questão, creio que face à evolução da situação política, à evolução da situação nacional, eu creio que o caminho mais adequado, de facto, era a dissolução da Assembleia da República e a realização de eleições. O Sr. Presidente, até tendo em conta aquilo que foi a decisão que tomou
relativamente também à dissolução da Assembleia da República e marcação de eleições, quando foi o governo de maioria absoluta do Partido Socialista, creio que também não teria condições para tomar uma decisão diferente neste contexto. E nós consideramos que, face à situação, de facto, a realização das eleições legislativas nos parece-nos, de facto, a solução mais adequada, aliás, e nós consideramos até que, tendo em conta a degradação das condições de vida, eu há pouco fazia essa referência em relação à região autónoma da Madeira, das dificuldades, das injustiças, das desigualdades, mas a verdade é que, no plano nacional, esta é uma realidade que afeta milhares e milhares de famílias no nosso país que trabalham todos os dias, muitas delas 2, 3 trabalhos, e os salários são baixos face ao elevado custo de vida, não dão até ao final do mês. Aquilo que nós vimos também nos últimos tempos foi, de facto, uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, dificuldades acrescidas no acesso à habitação e, portanto, consideramos que estas eleições podem, inclusivamente, constituir uma oportunidade para romper com estas opções, com este caminho. Aliás, aquilo que está a acontecer neste momento é o resultado das opções políticas do PSD, do CDS, deste governo, que tem tido o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega e que contou também com a viabilização por parte do Partido Socialista, quer do programa do governo, quer do Orçamento do Estado, e o resultado está aí à vista de todos, que é de facto mais desigualdade, mais dificuldades e, portanto, nós consideramos, eu vou concluir, nós consideramos que de facto isto não é solução nem para a vida das pessoas, nem é solução, nem perspectiva de desenvolvimento para o nosso país e, portanto, estas eleições podem de facto constituir uma oportunidade para romper com este caminho, como referi, e para avançar para uma política de facto alternativa, em que aquilo que os interesses dos trabalhadores e do povo estejam de facto no centro e não o favorecimento dos grupos económicos, como aconteceu nestes últimos meses, que haja de facto, porque temos condições para isso, temos condições para o fazer, para resolver de facto os problemas e ter uma perspectiva de desenvolvimento do nosso país, ter uma perspectiva, aliás, de futuro para os jovens também no nosso país, com salários dignos, com estabilidade do contrato de trabalho. Faltam já poucos minutos, deixe-me aproveitar para lançar aqui um tema. Eu sei que a Paula falou menos neste segundo tema, mas ia começar por si. A Assembleia da República agora está com poderes limitados, apenas a Comissão Permanente a funcionar, mas, no entanto, já há um entendimento para se celebrar o 25 de Abril da forma habitual, com uma sessão solene na Assembleia da República, apesar de estar com funcionamento limitado. As eleições são dia 18 de maio, a 25 de abril vai haver essa sessão. Presumo que a Paula Santos esteja completamente de acordo com essa decisão. Sim, claro, nós expressamos o nosso acordo à realização da sessão do 25 de Abril na Assembleia da República, nos termos que a nossa Constituição prevê. Consideramos que, efetivamente, estamos a falar de uma data de grande significado no nosso país, não é? Do derrubo do fascismo, da instituição do regime democrático, direitos, e, portanto, esta é uma data de grande importância e consideramos que é adequado a realização, aliás, que é adequado as suas comemorações na Assembleia da República com a realização da sessão solene do 25 de Abril. João Paulo Rebelo também de acordo, nada contra. Nada contra, antes pelo contrário, e não quero antecipar a resposta do Paulo Edson Cunha, mas tenho a certeza que também, enfim, estará de acordo. A sessão do 25 de Abril é uma sessão naturalmente que simbólica, mas que se reveste uma enorme importância, porque sabemos e passamos cada vez que celebramos o 25 de Abril na Assembleia da República, também há gerações vindouras, há gerações que não viveram e que cada vez mais estão afastadas desse período negro da nossa história. E é preciso perpetuar a memória
Desculpa lá apressar, João Paulo, mas temos mesmo que passar para o Paulo Edson Cunha para encerrarmos o programa, só temos uns segundos. Paulo Edson Cunha, a mesma pergunta, imagino que também esteja completamente... O João Paulo Rebelo respondeu por mim e respondeu bem desta vez, não há dúvida, nada contra. Então, despeço-me dos três: João Paulo Rebelo, deputado do PS, Paulo Edson Cunha, deputado do PSD, e Paula Santos, deputada do PCP, os três eleitos pelo distrito de Setúbal. A Semana Política repete na terça-feira às 3 da tarde e fica disponível em podcast. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.